Olá, Olá, tá ouvindo bem? estou ouvindo Tô bem. ouvindo bem. Ótimo. O pessoal que tá aí tá ouvindo também? Tá tudo, se manifestem ali, ver se tá tudo certo. Aparentemente tá tudo funcionando. Muito bem, então comecemos. Boa noite para todo mundo, para todos e todas. Bem-vindos e bem-vindas à primeira live do Contemporarte. Meu nome é Viviana Braganholo, sou docente dos cursos de músicas da UFMT. E E o Contemporarte é um grupo de pesquisa dentro do FMT, faz parte do programa de pós-graduação de estudos em culturas contemporâneas, programa interdisciplinar. Então, é um grupo de pesquisa coordenado pelas professoras Rita de Cássia dos Santos e pela professora Maristela Carneiro. E hoje temos aqui o nosso primeiro convidado, o Wilson Gonçalves, ou o Tio Virso, né? Que é a persona que ele usa nas mídias sociais para a divulgação científica do mundo das artes. O Wilson, ele é doutor em comunicação e linguagens e também é expert em cinema. Então, hoje a ideia é a gente falar um pouco sobre o universo das artes, mais especificamente sobre o ensino das artes, né? Que é uma coisa que nós temos em comum. Então, primeiramente, obrigada, Wilson, por estar aqui com a gente hoje. E queria começar dizendo já que eu sou uma grande admiradora do seu trabalho, gosto demais da sua página, né, da página do Tio Vírus. Acho extremamente criativo, assim, e bastante necessário também, né? E acho que a gente talvez fale um pouco disso, porque afinal o jeito como você divulga, né, de maneira leve, engraçada e criativa, é também uma maneira, uma forma de ensino, né? Então, acho que falaremos um pouquinho disso também. Sim. Bom, primeiro de tudo, eu quero. Peraí, que eu tô com um problema com isso. Bom, primeiro de tudo, eu quero agradecer ao Contemporâneo, a você, professora Viviana, a professora Maristela Carneiro, que me convidou em primeiro lugar, a professora Rita Cássia de Mendes, que também está encabeçando todo esse processo, que agora morreu. E no mais, vai ser com certeza uma discussão bem frutífera sobre ensino de arte, sobre alternativas nesse sentido. Então, Sobre alternativas, sobre problemas que a gente precisa discutir atualmente. Eu acho que essa é a principal. Peraí, deixa eu tentar resolver essa. Deixa eu ver. Acho que agora. O que aconteceu? Tava dando eco? Ainda está dando eco? Para mim não tá dando. Deixa eu ver. Acho que agora não está. Falaram para você colocar fone de ouvido, talvez. Uhum. Acho que eu vou colocar também que fica melhor de te ouvir. Aqui. Ok, agora sim. Agora vai. Pronto, muito bem. Será que ainda tá dando eco? Ainda tem eco, Bom, pessoal? vamos continuar. Qualquer coisa o pessoal vai falando ali, se continua. Então, Wilson, acho que para a gente começar, comece falando um pouco assim o porquê de educar para a arte. O que você... Então, essa é uma questão com a qual eu me defronto desde que eu me formei. Eu me formei em artes visuais em 2006.
E na época eu cursei artes visuais porque eu tinha um interesse em arte, mas não porque eu Uhum. tinha uma pretensão de ser professor. Isso é algo que veio com o passar do tempo. Essa foi uma paixão que veio Uhum. com o passar do tempo. Para mim, a resposta para por que educar em arte é bem simplesmente porque de todas as vivências possíveis, né, que nós temos como seres humanos, a mais constante é a estética. Né? Assim, eu acho Uhum. que não existe coisa mais constante a respeito das nossas vidas do que estética. E justamente por isso é fundamental uma educação sensível. E Uhum. no fundo, eu não acho que a chave para o bom ensino de arte é formar artistas ou é introduzir as pessoas em aspectos técnicos das artes. Uhum. Eu acho que o bom ensino de arte é formar para a sensibilidade. Né? Assim, trabalhar com aquilo que nós não deixamos de usar nenhum instante das nossas vidas. Sim. Para mim que é o fundamental isso. E é claro, né, que bom, você sabe melhor do que eu isso. Né? Assim, às vezes, ao entrar nessa vereda de educar para o sensível, a gente entra em uma série de conflitos, né, a respeito do que ensinar. E não existe muita Uhum. concordância, não existe muita concordância entre os colegas de área e tal, e Sim. isso é um debate constante para nós. Uhum. Sobre isso do ensino, de ensinar para além da técnica, né? Você não formar somente artistas é uma coisa que é bastante relevante e que muitas vezes fica, pelo menos na música, assim, um pouco de lado, né? Parece que sempre o objetivo inicial de se ensinar arte é formar artistas, né? Formar. Mas não, né? A arte tem esse papel muito mais amplo de. Enfim, a arte faz parte de nós enquanto seres humanos e ela também pode servir de interface crítica para a realidade, né? Eu acho que tem todo um potencial da arte nesse sentido. Sim, é De. todo. Porque quando você entra nos méritos da produção artística, isso é algo que as pessoas com frequência não se dão conta, né? É que é toda uma chave de discurso que você abre, né? Para além Uhum, da fala, para além da escrita, é toda uma cadeia de possibilidades expressivas, comunicativas, inquietantes, né? Você aham, falou algo que é fundamental aí, né? Que a arte ela te fornece muitas vezes lentes críticas para olhar a realidade, ou ela te uhum, chama a atenção para coisas que de outra forma você simplesmente não se daria conta. Acho que isso é sim. bem importante. E às vezes também isso é difícil de ensinar, assim, é difícil de passar isso, né? Através do Uhum. ensino. Não sei, acho que Sim, principalmente quando eu falo de ensino de arte, eu sempre estou mais direcionada para o ensino da música, né? Que é o âmbito que eu atuo. Então, você sempre pode, né? Pode ser diferente nas artes visuais, né? Mas o ensino da arte sempre esteve na música mais voltado para esse aspecto tecnicista, né? Para essa coisa de você conhecer técnicas, de você aprender a tocar um instrumento e menos ligado com esse lado de atuar como interface crítica para a realidade, para formar cidadãos pensantes, críticos, que vão atuar na própria sociedade, né, a partir dessa visão. sim. E eu É, sinto que existe uma certa. É difícil, né, trazer esse lado com pro, certeza, pro ensino. com certeza. Eu acho assim, bom, você provavelmente teve uma formação, eu imagino, tão tecnicista quanto a minha, ou talvez até mais. Assim, acho Uhum, que na música frequentemente ocorre das pessoas já serem introduzidas nos instrumentos muito cedo, sim. que é algo que não é tão comum assim nas artes visuais, mas a minha formação assim em artes visuais ela foi extremamente técnica. Ela não era muito, até existia uma um esboço assim, né, um discurso de uma formação mais crítica, mas não Uhum, se concretizava na prática. Então, aham, assim, aulas, assim, eu tive uma professora de desenho, por exemplo, que ela dizia, é assim que eu aprendi, é assim que vocês vão aprender.
Uhum. Então, a reprodução de modelos do século XIX ainda. Assim. Então, Aham. isso é bem preocupante, porque não está de olho, né, no fato que a arte é uma coisa viva. Né? Assim, a Com gente sabe certeza. que você tira toda a organicidade da coisa se Uhum. você decide congelar aquilo nesses modelos. Né? E Isso é, acaba até tendo uma dissociação com o nosso próprio tempo e com a nossa própria realidade, né? As pessoas se sentem afastadas da arte, né? Elas sentem que a arte está ali quase como um monumento, né? Uma coisa. esse essa é a questão que eu mais me defronto assim no meu dia a dia, né, como divulgador científico, porque é assim que eu Uhum. vejo o tipo que eu faço, é justamente de buscar colocar arte no nível, assim, no nível do olhar das pessoas. Essa Uhum. que está sendo a questão. Porque muitas vezes as pessoas elas se furtam de conhecer, né, mais uma variedade maior de discursos artísticos, tal, porque elas acham que não é para elas. Porque elas Exatamente. já estão acostumadas com anos e anos e anos de um discurso de que você tem que ter um certo nível de erudição, ou que você tem Uhum. que ser de um certo meio, de uma certa classe social para desfrutar daquilo. Uhum. E às vezes, você sabe, né, tem casos assim que tem lugares que você pode ir assistir a concertos de graça, mas isso não importa, porque as pessoas não sentem que elas são bem-vindas lá. Uhum. Uhum. E eu acho que, para mim, o processo todo de desenvolver a página e algo que é um trabalho em processo aí, porque o História da Arte com o Tio Verso, eu criei ele em junho do ano passado. Então, ele tem pouco mais de um ano. E, assim, ele mudou muito, né, assim, ao longo desse tempo e continua mudando, porque o tempo todo eu estou tentando novas coisas e, né, jogando as manobras e vendo o que dá certo. Assim. Aham. E para mim o que dá certo é quando eu recebo esse tipo de feedback assim das pessoas, porque as pessoas às vezes inclusive por causa disso têm uma certa vergonha de comentar na sessão de Uhum. comentários mesmo, daí elas me mandam coisas no inbox e tal, e me mandam praticamente umas cartas assim no inbox às vezes, que são muito emocionantes de ler, porque a pessoa fala assim, olha, a minha vida inteira eu achei que entender arte não era para mim, né? Assim, a minha vida inteira eu achei que era algo chato, ou era algo que eu não Uhum. tinha por que conhecer, né? Ou que não me interessava de forma nenhuma. E daí você apresentou de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Uhum. E para mim quando eu escuto isso, quando eu leio isso, eu sinto que eu fui bem sucedido, sabe? Quando eu consegui alcançar Sim. pessoas que não tinham já um interesse prévio. Claro Uhum. que é ótimo quando um professor de arte vem elogiar o trabalho, é excelente quando algum artista às vezes vem elogiar o trabalho. Mas para mim, assim, o pomo de ouro é quando chega uma pessoa que não tem nenhum contato prévio com a área ou um contato ruim Uhum. e vem, né, elogiar o trabalho dessa maneira. Para mim é muito Sim. significativo esse trabalho de democratização, né, no final das contas. Aham, com certeza. Acho que é um caminho muito, muito bonito. Wilson, acho que muitas das pessoas que estão assistindo te seguem, né? Mas muitas talvez não conheçam o teu trabalho, né? Fala um pouco, assim, sobre a página do Tivírus, como é, para que talvez contextualize melhor, assim, Muito muitas bem. das coisas. Então, né, assim, para quem ainda não me segue aqui, eu tô vendo que tem muita gente que é da página, que comenta, que curte, tem ex-alunos aqui, Uhum. tá? Mas, né, vou me apresentar, então. É, eu tenho esse projeto multiplataforma, que é o História da Arte com o Tio Verso, e esse projeto consiste de um perfil no Instagram, né, instagram.com/tioverso, e uma extensão que veio depois, que é a página do Facebook, também facebook.com/tioverso. E a partir daí eu comecei a produzir uma série de podcasts micro podcasts, que são chamados de VersoCast. Faz muito tempo que eu não produzo eles, inclusive eu produzo eles muito ocasionalmente, e as pessoas sempre me cobram. Alguém aqui eventualmente vai me cobrar nos comentários. E
qual que é o meu propósito com a História da Arte, com o Tio Verso? Bom, justamente o nome é Tio Verso porque eu fui por anos, eu dou aula há 12 anos, né? Eu fui Uhum. por anos tratado afetuosamente pelos meus alunos como Tio Verso, porque né, no Paraná, Wilson vira verso, né? E assim, e daí o tio era uma forma de tratamento. Assim, então, Aham. e aí o que aconteceu foi que eu transpus isso, né? Assim, basicamente, a persona de palco que eu sempre usei em sala de aula com ensino básico, mesmo nos anos que eu trabalhei com ensino superior e tal, eu transferi para a página. Né? E a ideia Aham. é apresentar, fazer posts de preferência rápidos, de preferência concisos, bem empacotadinhos, assim, bem compactos, para tratar de temas diversos de arte. Eu raramente me aventuro para fora das artes visuais, porque não é o meu meio, assim, então eu tenho sempre assim um pé atrás, né? E eu prefiro não falar do que falar coisa errada. Uhum. E daí eu divulgo isso de uma forma memetizada. Né? Assim, o Aham. meu trabalho é pegar o conhecimento artístico, ler os mesmos artigos que a gente lê, os mesmos livros que a gente Uhum. lê para compor um artigo acadêmico, só que o produto final é o meme. Né? Esse Uhum. é um processo um pouco mais longo de digestão, assim, que é Aham. o que, o que, o que resulta daí nos memes. E é isso que eu busco fazer para atingir as pessoas. Né? Assim, então, Aham. tornar aquilo mais compreensível possível, mais inteligível possível, mais informal possível, Uhum. sempre que é possível, engraçado, mas nem sempre engraçado, mas sempre tentando apresentar as coisas de uma forma envolvente, Aham. instigante. Né? Legal. O pessoal estava falando ali sobre essa questão da arte estar num pedestal, né? Você agora falando da sua página justamente tenta o contrário, né? De democratizar, dar um acesso ali fácil, mas ao mesmo tempo consistente, né? Isso é muito legal, inclusive porque a gente sofre algumas críticas da academia em si, né? De que o conhecimento acadêmico ele fica rodando só dentro da academia, né? E é difícil que ele saia. Então também entra esse lado, né? A Pauline falou ali estava lendo as mensagens sobre que a arte às vezes acaba sendo segregadora, né? E a Rita também falou da arte para eleitos, como se fosse assim algo que está acima, né? Eu estava pensando que e você falou também de erudição, né? Dessa ideia de que para eu entrar em contato com a arte eu tenho que entrar nesse mundo da erudição. E é engraçado porque a própria arte ela mesma se divide, né? Existe uma arte que é erudita e uma arte que o próprio termo, né? Assim, música erudita, uma arte erudita já denuncia um aspecto assim de classificação e hierarquização, né? Que se existe algo que é erudito, existe algo que não é, né? E isso denuncia aquela coisa de talvez uma tentativa de manutenção de um status quo, né? Dessa arte mais elevada, vamos dizer assim. Sim, essa questão é bem complicada, né? Porque Uhum, é um embate que, como você falou, ele está no bojo da nossa própria área, né? Essa coisa de uhum, você ter todo um segmento de estudiosos que pensa ainda compartimentadamente, ainda pensa uhum, em de coisas que são arte. Não se usa mais o termo arte acadêmica, né? Porque hoje pega mal uhum, você falar em arte acadêmica. Mas é porque daí é muito na cara de excludente. Mas, uhum. mas Mas ainda é engraçado existe que um na discurso. música ainda se usa música erudita, né? Ainda se Que usa é, música erudita, exatamente. é É. quase a mesma coisa. Nas, nas artes visuais, ninguém mais usa o termo arte acadêmica, porque pega muito mal. Uhum, Assim, tem todo um ranço assim, de século XIX. Mas quando você vai ver as metodologias de ensino, o recorte e tal, ainda é isso. uhum, Ainda se pensa de uma forma muito
muito baseado nesse discurso de erudição de alta cultura e baixa cultura. E daí, para mim, o modo como eu faço isso, na verdade, é entrar assim no que são formas, no que são mídias consideradas geralmente mais baixas, Uhum. né? Entrar no pop, entrar na cultura que as pessoas estão mais imersas e dar para essas manifestações o mesmo espaço que para Uhum. coisas tradicionalmente pensadas como erudito. Então, Sim. assim, para mim é isso. E daí é claro, né, assim, como você pode imaginar, eu tenho ocasionalmente, mas muito ocasionalmente, comentários daí de pessoas da área que vêm dizer que eu estou vulgarizando aquela forma de conhecimento, que eu estou Uhum. sendo de maneira ofensiva. Tal. Assim, É, isso acontece de vez em quando. sim. Né? Aquela, acho que talvez seja a ideia de o medo de perder alguma coisa, né? Quando você abre assim, talvez surja ou de não manter aquele status, né? Alguma coisa nesse sentido, essa Bom, quando surgem essas reações, né? sabe o que eu sinto, assim? É que como a nossa área ela sofre tantos ataques com tanta frequência, tantas instâncias diferentes, que para muitos profissionais, para muita gente né, do universo mais estudioso, mais imerso nas artes, dá uma certa segurança. Uhum. Você É. você você tá, você tá do lado da seriedade, você dizer, ah, não, você precisa Uhum. de muito conhecimento, você precisa ser inserido para compreender essas Uhum. coisas. Dá um lastro. Mas esse mesmo lastro isso que te dá essa confiança, essa segurança tão forte, também vai ser algo que vai afastar as pessoas. Com certeza. Então, não, assim, as pessoas vão se sentir Uhum. repelidas, porque Uhum. quando você entra numa reflexão que é quase transcendental da coisa, assim, as pessoas vão se sentir afastadas. Uhum. E é isso que eu tento quebrar o tempo todo. Assim, é isso que eu tento Sim. contornar, porque Uhum. é aquilo, né? Assim, como eu falei, eu realmente acredito que vivência estética é para todo mundo, né? E que não deveria ser um segredo, não deveria ser Sim. algo, não deveria Não, e ser inevitavelmente a vivência estética é parte da vida das pessoas, né? Isso é inevitável, né? não dá para você furtar as pessoas disso. Né? Então, eu acho Aham, que para mim o mais importante é isso. Minha felicidade é essa inserção. aham. Não, eu acho muito, muito necessário e urgente, né, esse tipo de abordagem. Tem duas perguntas legais que surgiram aqui. A Luciana perguntou se você já trabalhou integrando artes. Então, Com que tipos de arte você, né, trabalha então e se você já... com frequência, né, assim, quando trabalho com arte contemporânea, a arte contemporânea tem essa tendência de borrar os limites entre as linguagens. Uhum, É aquilo, quando você passa todo o horizonte da arte acadêmica europeia, né, que você vai desde ali a gênese do Renascimento ali até o início do século XX, as fronteiras entre as áreas são muito bem definidas. E daí, a partir do momento que os dadaístas começam a mexer com coisas diferentes, e daí depois dos dadaístas você tem todas as experiências dos contemporâneos, você rompe esses limites. uhum, Então, assim, quando você, por exemplo, vai analisar, né, alguns dos trabalhos do John Cage, né, uhum. são peças musicais, mas ao mesmo tempo muitas delas você pode compreender como instalações de, de, Sim. de, de Uhum, artes visuais. Assim, então, são sim formas. Assim, eu acho que a arte contemporânea, ela especialmente merece muito, muito mais atenção, assim,
das pessoas que divulgam, então, porque é claro que sempre rola aquele medo, né? A gente vai trabalhar com arte contemporânea, a gente pensa, ninguém vai entender e tal. Mas é importante principalmente por causa dessa coisa da integração e assim do borrar os limites entre as diferentes linguagens. E assim, né, você pegar a performance, que ela meio que entrelaça ali as artes visuais e o teatro, e toda a vivência dramática, e você pegar ali essa integração que várias obras fazem com o som, com experiências sonoras e tal. Né, o trabalho do Neil Harbisson, por exemplo, que ele, né, produz música, né, música cromática, né, música, né, música a partir das cores. Então, vários componentes assim, de arte contemporânea, para mim, eles são muito interessantes para trabalhar o modo como diferentes artes podem se integrar. É sempre muito divertido. A arte contemporânea tem isso, né, de romper essas barreiras e começar a misturar, como você falou, o John Cage, né, os happenings. A Rita falou também da Yoko Ono e o Cage no contexto do Fluxus. Assim, só que eu acho que, às vezes, para quem é da música, a música às vezes fica um pouco de lado nesse contexto. Existem os compositores, existe um lado que se movimenta mais nesse sentido, mas existe um outro âmbito que fica preso só à linguagem da música, né? Então, acho que no contexto da música erudita, da música... porque dentro da música erudita ainda tem muita restrição, assim, as pessoas têm muito, né, aquele pé atrás com a música contemporânea, né? Então, a grande prática da música erudita vai até o começo do século XX, né, mais ou menos. Assim, a partir disso começa a ter um declínio assim, de interesse. Mesmo pelos performers, né? Mas, enfim, então acho que essa questão da integração das artes ainda no âmbito musical é um pouco... Está se construindo ainda, né? Eu vejo assim, na pesquisa artística começa a ter um pouco mais, e na composição, né? Tem muitos compositores que buscam isso, mas ainda não é o comum, né? Digamos. Essa dificuldade, né? Assim, porque você tem todo um aparato de formação, né, assim, do artista e do arte educador que não necessariamente explicitamente, mas ele edita já, né, a formação e coloca ele na direção do erudito. E muitas vezes é completamente não intencional. Assim, porque eu vou dar um exemplo aqui. Para mim, tem 3 estágios quando eu estou construindo os memes para as minhas páginas. Tá? E assim, o estágio final, claro, é a comicização da coisa, né? Transformar em meme. Né? E imediatamente antes disso é a pesquisa, todo o processo de leitura, procurar documentários, experiências antes. Mas, assim, o primeiro passo é o agendamento. Né? É pensar o que não só o que as pessoas querem conhecer, ou que as pessoas têm dificuldade para entender, mas também coisas que eu sinto que são negligenciadas. Né? Então, eu tenho muito esse cuidado assim, de puxar a minha própria orelha para não ter uma página muito eurocêntrica. Porque é algo que é muito natural. É algo que se tornou tão padrão que você não para pensar. Simplesmente vai, e aquilo vai rolando, e se você deixar, se torna ainda mais dominante. Né? Então é algo que é importante de desconstruir, e às vezes, assim, tá no sangue da gente já. Assim, a gente já incorpora de tal maneira que é muito difícil, né, de se livrar. E com a música, assim, às vezes eu tenho a impressão que acaba sendo mais forte justamente porque não que as outras artes não exijam, mas assim, o processo de formação do músico me parece muito mais intenso. Né? Assim, então você tem uma formação muito mais extensiva, muito mais exigente em termos de tempo e então, acaba já direcionando, né, pro erudito. Muito, e as pessoas às vezes simplesmente seguem a onda. Então eu acho que isso é uma grande dificuldade.
Com certeza. Isso que você falou é um ponto bem legal, né? Desse eurocentrismo, assim, de que aquilo que a gente muitas vezes conhece como sendo história da arte acaba por ser uma história da arte europeia, né? Ou muitas vezes tem livros de história da música, é uma história da música europeia também, ainda muito concentrada, austro-germânica, sobretudo. Então a gente acaba muitas vezes fazendo essa coisa de pegar o particular e entender como se ele fosse o todo, né? Isso acontece o tempo inteiro, assim, de entender que o que é arte é a visão eurocêntrica, né, do que é arte. E eu percebo que você tenta mostrar outras, tenta ampliar, né, esse leque, assim, pelas suas postagens, tenta Então, ampliar. o que você comenta é bem isso, né? Assim, você colocou de uma forma bem sintética, assim, quer dizer, Uhum, a gente pega o particular e transforma em todo, né? uhum, E é, isso aqui é uma coisa que eu acho que é importante, né? Pensar arte em termos de desnaturalização, né? Pensar assim que não tomar o cuidado de não criar padrões, de não estabelecer coisas que são padrões. Assim. E uhum, eu acho que é importante ter o cuidado de não ser normativo, né? uhum, Porque a gente já foi normativo por tempo demais, né? E de uma forma muito rígida. Então, é importante buscar ir além. E assim, para mim, né, o que isso quer dizer é com frequência questionar uma ideia uhum, padrão do que é arte, né, o que está estabelecido como arte, e uhum, sair dos espaços mais comuns, né, e ir para os espaços que normalmente não são abordados. Então, tem, por exemplo, uma parte do meu grupo, dos meus seguidores, já tem um grupo de seguidores, que eles não seguem a página porque é engraçada ou porque tem os conteúdos mais mastigados ali ou coisas do tipo. Tem uma parte dos meus seguidores que se interessam especificamente, né, nos posts que são sobre arte não europeia. uhum. Então tem todo um contingente dentro dos fãs da página que entra justamente por causa da diversidade no Uhum, tratamento com temático. certeza. É algo Uhum. bem importante. É extremamente, né, importante dar voz, assim, a essas ausências, né, esses conhecimentos que estão invisibilizados, de certo modo, né. E o pessoal estava falando, a gente estava falando do foco na arte europeia e também a questão de a ausência das mulheres, né. A ausência das mulheres na música, a grande maioria, você pega um livro de história, aparecem 700 mil compositores e duas compositoras. Então, as mulheres sempre ficaram mais relegadas às tarefas assim de mais ligadas com a reprodução, né, tarefas reprodutivas, ou da professora, ou de piano, né, a pianista, mas num contexto assim mais doméstico, aquela coisa. E nas artes visuais também, né? A grande maioria que a gente vê de qualquer arte, né, são homens. Então, essa ausência também é bastante relevante no contexto artístico. E é tão interessante de notar, né, que assim, por muito tempo, Opa, Mel, pronto. é, por alerta de gatinho, Pois por é. muito tempo, né, é, foi fundamental, né, na formação das meninas, né, para serem esposas e tal de famílias mais abastadas, justamente aprender a tocar um instrumento. Só que era algo para agradar o marido, né? Não era Uhum. não era necessariamente Não. para ocupar esses espaços artísticos. E assim, nas artes Uhum. visuais isso é muito nítido. Então, tanto é que é engraçado porque eu sempre que eu faço live, parece que eu recomendo esse texto, mas é porque eu acho que as pessoas precisam ler ele. É um ensaio da Linda Notlin, uma historiadora da arte estadunidense, já falecida, que se chama Por que não houve grandes mulheres artistas? Uhum. E ela fala que o problema é muito mais estrutural do que simplesmente houve mulheres artistas e nós não falamos dela. Ela diz, não houve grandes mulheres artistas porque houve um sistema que impossibilitou que elas fossem. Assim, Uhum. então, ela diz, por exemplo, que, né, você tem esse sistema, né, que começa a se consolidar com
com a configuração de uma academia e tal, né, da academia, a primeira academia de Uhum. arte que surge na França e tal. E a ideia justamente é, quais que são as formas mais elevadas de pintura acadêmica, de escultura acadêmica? São a arte religiosa, a arte mitológica e a arte histórica. São os gêneros mais importantes. Para todos eles, Uhum. você tem que ter um domínio excelente de composição e de anatomia humana, especialmente mitológica, porque vai ter sempre um monte de gente pelada. Se você é Uhum. mulher e você entra na academia, né, dentro do modelo francês, você não pode fazer as aulas de modelo vivo, porque não é decente mulher ver gente pelada que ela não conhece. Uhum. Então, ela já perde uma ferramenta, né, assim, que impossibilita ela de pintar tanta e tanta coisa que poderia dar uma clientela mais prestigiada para ela, que poderia colocar ela num posto de importância maior. Né, e daí ela já fica relegada àqueles gêneros que já são considerados menores, né, como Uhum. a natureza morta, a cena cotidiana, a paisagem, tal, todas essas formas de arte que são consideradas mais baixas, que não dão tanto retorno financeiro, que não têm tanto Uhum. prestígio, que não vão chamar a atenção de patronos que são príncipes e bispos e tal. E você já criou um nicho aí. Você já criou Uhum. um ambiente no qual você impossibilita que as mulheres se destaquem. Né? E isso é algo que é muito importante a gente ter consciência quando a gente está trabalhando com esses períodos históricos. Né? E compreender, acima de tudo, que enquanto que o discurso agora é mais politicamente correto, isso não quer dizer que o cenário é significativamente diferente. Então eu falo Uhum. assim, eu dei aula na Estadual de Ponta Grossa de 2017 a 2019. A maioria absoluta, né, assim, dos meus discentes eram alunas, eram acadêmicas. A maioria absoluta no curso de artes visuais. E não é só no EPG que é esse o caso. Se for a qualquer curso de artes visuais no país, eu te garanto que você vai encontrar muito mais meninas do que meninos. Né? Até porque existe toda uma questão de arte não ser considerada uma coisa muito masculina e tal. Uhum. E, é, entretanto, se a maior parte dos corpos discentes é composta por meninas, onde que estão elas nas paredes das galerias e tal? Porque Uhum. o que acontece? O que acontece no meio do caminho que elas estão em massa aqui e elas não chegam aqui nesse outro ponto? Uhum. Né? Existe certamente um problema de curadoria, que é social. Né? Existe toda uma Claro. curadoria que faz com que elas parem no caminho, ou que elas vão para outros ramos, né? Ou que elas não tenham espaço nas galerias de maior prestígio. Você tem todo o trabalho das Guerrilla Girls, né, que é em torno disso, de ver quanto do acervo dos maiores museus do mundo é de autoras. Né, assim, e Uhum. é sempre uma minoria. Às vezes é uma minoria não tão acachapante, mas com frequência é uma minoria esmagadora. Né, assim, vamos dizer assim, talvez 10% de todo o acervo, né, assim, Uhum. seja de autoria feminina. Então isso é claramente algo que a gente precisa discutir continuamente, porque por mais que exista a ideia, uma ideia mais abrangente, supostamente mais plural hoje em dia, o cenário ainda é segregatório. Sim. Então isso é uma questão muito importante. Assim, né? Assim, trabalhar justamente com o lugar das mulheres, com o lugar das formas de arte consideradas menos prestigiadas. Né? Assim, Uhum. eu fiz uma experiência muito interessante, foi 2 semanas atrás, porque eu dou um curso de História da Arte em sete módulos. Até eu quero dar um alô aqui para o pessoal da F508, que é com quem eu trabalho para oferecer esse Uhum. curso. E o módulo 3, ele tratava justamente do eixo do Mediterrâneo, assim, tratava do Oriente Médio, do Norte da África e da Europa da Antiguidade. E quando eu fui trabalhar com arte grega, eu escolhi simplesmente não falar de escultura clássica em bronze e Uhum. mármore. Falei, olha, isso vocês podem achar em qualquer livro. Eu quero falar
sobre escultura doméstica em terracota, sobre o tipo de estatueta que as pessoas tinham em casa, que é tão impressionante quanto em termos de engenhosidade e estética, mas que você não vai encontrar na maioria dos livros didáticos, e que, né, a maioria dos professores de arte nem sequer chega a conhecer bem o suficiente para poder falar com ela. Então, assim, para mim, é uma questão de sempre buscar privilegiar o menos conhecido. Até por isso, assim, o pessoal o tempo todo reclama comigo. Por que você não fala do Leonardo da Vinci? Porque todo mundo fala do Leonardo da Vinci. Né? Assim, então, porque você não fala de fulano e tal. Sempre aparecem esses nomes clássicos. Sempre aparece Leonardo da Vinci, Rafael. E quando você vai mais para o moderno, Dalí, eu tenho pavor do Dalí, eu nunca falo sobre Dalí, porque eu sei que eu vou ser injusto com ele. Né, assim, Picasso, jamais Picasso entra na minha agenda. Né? Então, para mim é sempre uma coisa de buscar dar destaque àquilo que foi ou negligenciado ou que talvez não teve um olhar atento o bastante ainda. Né? Para mim, isso essa questão de agendamento é muito importante. Esse posicionamento é super importante, de você não reproduzir, né, aquilo que a gente ia falar, de não reproduzir modelos, né, o que eu aprendi, o que eu vou ensinar e ficar eternamente nesse ciclo. Acho que é a única maneira da gente poder realmente ter ali uma lógica mais plural, né, mais inclusiva, de conhecer realmente tudo isso que tá invisibilizado, está ausente nesse momento, né. O pessoal estava falando ali, o Eduardo falou fez um paralelo com a música, que muitas mulheres, tem maioria de mulheres nas bandas de música, mas quando chega no curso de graduação, a maioria delas se perde no caminho e não chega na graduação, né? As graduações em música são majoritariamente masculinas, tem muito mais alunos homens, né? E a gente tem que estar falando sobre essas questões o tempo inteiro, né? Porque se a gente não fala, a coisa continua normal, porque ela já está normalizada, né? Já é normalizado a gente não ter mulheres numa exposição, né? Autoras, mulheres pintoras, escultoras e, enfim. Achei super legal quando você falou de não apresentar os escultores clássicos, né, optar por não apresentar um conhecimento que seria canônico, né, alguma coisa assim, retirar e por opção, não, isso eu não preciso falar. É um posicionamento bem legal e bem importante, acho que para a gente criar não sei, um ensino da arte que seja tanto mais diverso, quanto mais plural, quanto, né, possa ir para frente, né, sair desse círculo. O que você falou, assim, é bem emblemático. Essa é a palavra, canônico. Né? Se você olha para certas coisas como sendo intocáveis. Né? E a gente é educado para pensar certas coisas como, nisso daqui você não mexe, porque isso daqui é básico. Isso daqui é fundamental. E daí, aquilo com o tempo vai comendo um pedaço cada vez maior do currículo e vai se tornando uma coisa completamente dominante. Né? E para mim, assim, o cânone, para mim, ele nunca está seguro. Assim, porque o cânone a gente tem que estar discutindo ele constantemente. Então, assim, em artes visuais, para mim, sempre é muito produtivo olhar para aquilo que não é tido como canônico, inclusive porque o cânone ele é uma construção discursiva. Né? Então, claro. Quando a gente para pensar assim, no fato mesmo de como no século XX, por exemplo, a gente criou esse endeusamento, né? É algo que ocorreu do final do século XIX para o início do século XX, que surgiu um endeusamento do Renascimento italiano. Assim, então, a alta renascença italiana é algo que foi construído como tal, né, entre o fim do século XIX e o início do século XX, com os primeiros historiadores da arte mais sistemáticos. Né? E vários desses artistas que foram introduzidos aí no cânone, e daí agora eles são cânone para nós, se você fosse fazer uma pesquisa de opinião entre conhecedores de arte italianos do século XVI,
não seriam os favoritos deles. Uhum. Né? Assim, então, por exemplo, hoje em dia o Caravaggio é canônico, mas na Itália do século XVII, por exemplo, os irmãos Caracci faziam muito mais sucesso do que ele. E eram muito mais influentes Uhum. em termos de títulos, assim, de como o estilo, né, dele se difundiu. Uhum. Então, o Caravaggio ele se tornou pop mesmo no final do século XIX e entre o século XX. E hoje a gente considera ele como intocável. Você não pode falar de barroco sem Sim. falar do Caravaggio. Quando, na verdade, na época, tinha N outros artistas que tinham tanto peso quanto ele, ou mais, né, assim, em termos de influência estilística ou tal. Né, você tem outros artistas né, de períodos anteriores do Renascimento, por exemplo, que tinham muito mais peso e que perderam esse peso ao longo do tempo. Uhum. Assim, hoje em dia é a coisa mais difícil do mundo, se você vai tratar de renascimento ou maneirismo, você lembrar do Tiziano. Mas o Tiziano, na época dele, era o príncipe dos Uhum. pintores. Né? Assim, então, meio que o problema assim, de a gente criar o cânone é justamente o fato de que na criação desse cânone você perde a textura do próprio contexto. Assim, você Exatamente. perde... Isso. Oi? Esse... O quê? Eu não sei. É que a Mari está falando de azul tiziano, que é uma cor que eu não conheço. Eu nunca vi esse tipo de azul. Exatamente. É. Eu Mas esse. conheço vários tipos de azul, mas não conheço esse mais. Eu também não conheço, então eu também não vou. Mas essa questão do cânone eu acho muito, muito legal e muito intrigante, né? Como que os cânones se construíram assim na arte. E como é engraçado porque coincide com o conhecimento canônico da música, que também foi ali no fim do século XIX, início do século XX, que se resgatam compositores do barroco e começa essa prática de tocar a música antiga e de monumentalizar a música antiga, e coincide também com a criação do conceito de obra musical, né? Tem um livro legal que fala, é o Museu Imaginário das Obras Musicais, que explica esse processo de como surgiu essa ideia da obra musical, né, como uma entidade, assim, quase algo que, né, paira sobre nós, assim. Então, essa é muito importante a gente, isso que você falou, né, o cânone, ele é contextualizado, né, ele é uma construção histórica, ele não foi sempre assim, né. Então, Mozart, Beethoven e Bach, por exemplo, falando da música, não foram sempre canônicos, né? E muitos outros nomes se perdem nesse caminho. Enfim, tem duas perguntas ali que estavam fazendo que eu vou te falar aqui. Primeiro, acho que foi Leandro, perguntou se o meme pode ser considerado uma forma de arte. E depois também teve uma pergunta sobre se a fotografia é importante para a arte contemporânea e para você falar alguma coisa, opinar sobre o Sebastião Salgado. Acho que essas duas perguntas talvez se relacionem um pouco. Primeiro a do meme, depois sobre fotografia. Deve ser o Humberto que fez a pergunta do Sebastião Salgado para me colocar em maus Ah, lençóis. Esse eu não vi, o outro era Leandro. Então, primeiro com relação a... Eu lembro da segunda, eu lembro da terceira, não lembro da primeira. Ah, o meme, isso, o meme. Não, só tem duas, o meme e O as meme e a duas, fotografia. enfim, tá, Sebastião Ok. Salgado. Então, primeiro, o meme para mim é uma forma de arte, isso não tem nenhum questionamento a respeito. Porque quando você olha de uma forma crua o que é o meme, né, ele não é conceitualmente diferente de uma colagem. E a colagem é uma obra de arte visual desde o início do século XX, desde que os dadaístas introduziram. Então, não tem por que o meme não ser considerado uma obra de arte. Ele é uma unidade de sentido, tem toda uma significação fechada nele, ele tem uma materialidade própria, que tem as suas regras de interpretação e tem o seu público, e ele é uma experiência sensorial. Então, assim, para mim, não existe nenhum critério pelo qual o meme não possa ser considerado arte, a menos que você decida impor uma determinação completamente elitista de que não é arte porque é vulgar. Então, assim, não existe nenhum critério para desconsiderar o meme como obra, a menos que você seja extremamente, né, formalista. Tá? Sobre a questão da fotografia, a fotografia é fundamental assim, na arte contemporânea,
principalmente porque assim, a grande dificuldade, né, da fotografia de se tornar parte do nicho das artes visuais por boa parte do século XX é justamente o fato de que a fotografia ela é vista como um registro cru. Ela não é vista como... Assim, ninguém percebe que o fotógrafo pode usar a câmera do mesmo jeito que um pintor usa um pincel. Uhum. Para ele, né, assim, para muitas pessoas no núcleo, assim, no núcleo mais erudito das artes visuais, a fotografia simplesmente não é criativa o suficiente para ser pensada como uma arte. Ela é uma forma de registro. Né? E é claro Uhum. que um dia a gente questiona isso de 2.500 lados diferentes, né? Assim, Uhum. que a fotografia ela não é nem de longe tão objetiva quanto a gente acha que ela ela não é nem de longe uma representação da realidade tão bruta quanto a gente acha que ela é, e Uhum. ela é sim sempre uma expressão de um recorte, de um olhar específico, ela é uma manipulação das cores, ela é uma manipulação da luz, ela é uma manipulação do tema, do momento, né? Então, a fotografia, ela é tão, tão, tão criativa e tem tantas possibilidades estéticas quanto tem as outras obras de artes visuais. Né? Assim como a filmagem, assim, a videoarte, o Uhum. cinema. A questão do Sebastião Salgado, essa é uma questão que é muito, muito delicada assim, de se falar. Por quê? Porque Sebastião Salgado se tornou o parâmetro para a fotografia no Brasil. E eu sempre acho ruim quando você tem uma pessoa que se torna o parâmetro em qualquer arte. Em Uhum. qualquer arte, quando tem uma pessoa que se torna o parâmetro, você começa a matar uma série de possibilidades, porque tem Uhum. vários autores que vão Sim. começar a fazer o mesmo para serem mais populares, e tem alguns que não vão fazer isso e vão acabar sendo editados para fora do sistema do jeito que acontece. Você sabe, é consumo tudo, no final das contas. Claro. Né? Obra de arte é um objeto de consumo. Então, né, assim, aqueles que não entram na onda, existe uma tendência a eles irem sendo podados. E Uhum. sempre que você tem uma figura muito dominante, isso é negativo, na minha opinião. E o caso do Salgado é isso, é que ele se tornou uma sombra grande demais. E daí, Uhum. hoje em dia, o Humberto reclamou disso pessoalmente para mim. Você vai num curso de fotografia e pergunta quais que são as referências dos alunos em termos de fotografia, e a única referência que eles têm é o Sebastião Salgado. E É. daí o que acontece é que todo mundo quer fazer aquela mesma estética, todo mundo quer trabalhar com aquele preto e branco, todo mundo quer trabalhar com aquele tipo de enquadramento, com aquele tipo de lente, e daí você perde as possibilidades que o meio tem. E assim, Uhum. né, isso que eu acho que é importante. Assim, a crítica ao domínio é muito importante. Não que eu ache que esteticamente ou tecnicamente o trabalho do Sebastião Salgado não seja bom, mas Uhum. existe sempre um desgaste para mim que me leva a não querer ver fotos novas dele, porque eu já, já tô Sim. completamente atropelado por tudo que ele fez. E eu não sinto que qualquer coisa que ele venha a fazer vai ser diferente de tudo que ele já fez. Uhum. Simplesmente isso. Então, para mim, não é uma questão de criticar né, a super influência do Sebastião Salgado, inclusive não é nem a mesma coisa que criticar o trabalho dele. O Uhum. trabalho dele é Claro. uma coisa, a super influência é outra. Né? Uhum. E para mim, assim, é uma questão. Primeiro, que não tem um apelo para o meu gosto pessoal. E sempre existe um fator subjetivo. Uhum. Inclusive, assim, isso é algo que eu acho bacana, porque sempre que eu falo sobre alguma coisa, sempre que eu faço meu agendamento, eu evito falar, assim, eu evito ao máximo que eu posso falar de coisas que eu gosto muito, porque eu sei que eu vou ser menos objetivo a respeito delas. Uhum. Enquanto que eu vou falar de alguma coisa que eu não gosto, eu tendo a estudar aquilo, a exaustão, Uhum. para mascarar o fato de que eu não gosto. Assim, eu Uhum. tenho essa relação com arte neoclássica. Eu detesto arte neoclássica e eu conheço a arte neoclássica melhor do que muita gente que ama. Assim, porque eu me Uhum. forcei a estudar para encontrar o sentido naquilo. Né? E eu acho que essa coisa da subjetividade ela é algo bem importante de exercitar. E
a parte mais difícil, porque é você tomar o cuidado de mostrar as coisas para as pessoas e encorajar elas a terem o seu próprio gosto. Porque Sim. seria muito fácil o meu trabalho se eu simplesmente dissesse para as pessoas do que elas devem gostar ou não. E isso é o meu maior medo, assim, que se É. torne que se torne uma forma né, de evangelização, assim. Para mim Uhum. é a questão de encorajar as pessoas a desenvolverem um gosto em torno daquilo. É, Eu isso, acho que é isso isso. é um ponto muito, muito relevante isso, né? Muitas vezes o ensino da arte se torna um pouco, toma esse aspecto de evangelização, né? De eu vou te ensinar que eu vou te mostrar o que é bom, o que é realmente arte, o que é sério, e você acaba tanto repassando os seus gostos, quanto tem aquele, né, cai no risco de repassar os gostos historicamente construídos, né? Aquela história do cânone. Isso na música É, né? também é muito, muito, enfim, muito presente. Porque o seu gosto nunca é o seu gosto, estritamente, né? Não, Assim, isso que é o que a gente sim, tem que lembrar. Assim. O seu gosto, claro. ele é tão fruto do contexto em que você vive, quanto da sua própria individualidade, né? Assim, isso Não, aqui a gente claro. não para pra pensar, né? É, Então, na realidade não existe nada que não seja socialmente contextualizado, né? A gente, enfim. É. Então, achei legal isso. A gente tem que sempre estar se policiando, né, na realidade, a tarefa do professor é realmente isso, né? Ele conduzir o aluno ali, abrir possibilidades para que ele se encontre, né? Para que ele se encontre ou como um apreciador, né? Encontre o que ele gosta, o que ele aprecia, que tipo de arte que se conecta mais com ele, ou se for no caso de você estar ensinando artistas, né? De estar ensinando como, né, na faculdade de música, numa faculdade de artes plásticas, você ensinar aquela pessoa a encontrar a sua própria voz, né? Acho que isso é uma das coisas mais urgentes hoje em dia, de não, essa coisa de não ver o ensino da arte como uma reprodução de outras vozes, mas de você levar o aluno a encontrar realmente a sua própria voz, o que que você tem para dizer, o que que, né, enfim, acho que isso é nesse caminho, né, que você, e é é muito isso o caminho. importante. É esse o caminho. Manter o É, discurso plural e encorajar é, a pluralização ainda maior. sim. Eu acho que tá acabando o nosso tempo, eu não sei, porque Tá não tá acabando. aparecendo a contagem aqui, mas eu queria então, é, 50 minutos que a gente tem? Alguém. Assim, Ou é 1 hora? eu acho que a gente precisa fechar o pacote. É. Então vamos. Opa! Vamos de novo. Então, Wilson, Uau! se você quiser concluir ali, dar uma finalizada, um Então, fechamento, se despedir. eu vou mais uma vez agradecer a todos vocês do Contemporâneo que me deram essa oportunidade. Vocês fazem um trabalho tão bacana e é para mim uma honra estar sendo dignificado desse jeito, porque geralmente eu sou só o pateta do processo artístico todo. E pedir para as pessoas seguirem o Tio Verso no Instagram, seguirem o Tio Verso no Facebook, ouvirem os Versocasts, tem no Spotify, tem no Deezer, tem em várias plataformas. E se vocês gostarem o suficiente do trabalho, pensar na possibilidade de se tornar um apoiador meu no Apoia-se, né, e que as pessoas que contribuem para a manutenção da página ganham, né, alguns posts exclusivos e a minha atenção individualizada. E é isso. Né? Então, Muito gente, obrigado. Um muito abração para todo mundo. obrigada. Obrigada mesmo, Vício, pela sua participação. Foi super legal. Obrigada também ao Contemporâneo. Fiquei super feliz de mediar a primeira live, né? Um grupo de pesquisa incrível. E aproveito para falar para vocês que dia 5 de outubro, não essa próxima segunda, a outra, a gente vai ter a nossa segunda live, que vai ter como convidado o Silvio Ferraz, professor da USP, vai ser mediado pelo nosso colega do Contemporarte, Danilo Rossetti. Então, obrigada para todo mundo que veio assistir, obrigada mesmo, Vírus, e até mais, pessoal. Até mais. Falou, valeu.